Eu convido você nesse momento, peço alguns minutos da sua atenção para uma reflexão da palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com você que me ouve nesse momento. Eu quero aqui trazer algo das Escrituras Sagradas, aquilo que Deus diz por meio de sua palavra, né? A palavra de Deus que não foi produzida por vontade humana, mas nós sabemos que é uma revelação que vem do próprio Deus para nós, os homens, em todo o mundo. Então, eu quero dizer para você que as Escrituras e o salmista Davi, ele faz uma declaração muito contundente sobre Deus. E ele diz no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Ou seja, tudo que existe, tudo que os nossos olhos podem ver, apontam para um Deus que é o Criador de tudo que existe, o universo, são obras das mãos de Deus. Ou seja, é como se Deus estivesse gritando em alto e bom som: aqui estou eu. Deus se revela por meio das coisas criadas. A isto nós chamamos na teologia de a revelação geral de Deus para a humanidade. E eu quero dizer para você que essa palavra de Deus, como a própria palavra diz, que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, nós estamos diante de algo que vem do próprio Deus para todos nós. E Deus, então, se revela por meio desta palavra. Deus fala por meio desta palavra, e o autor aos Hebreus, no capítulo 1, ele vai dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, Deus, desde o início da criação, Deus se revela. Deus vem falando ao longo das eras. Deus vem falando aos homens sobre o seu propósito, sobre a sua vontade. Deus tem se revelado por meio dos profetas. Deus se revela, Deus traz a mensagem ao longo dos anos, e isso Deus faz com o intuito de trazer ao conhecimento do homem o seu plano, os seus propósitos para a vida de todo o homem. Sim, esta é uma revelação de Deus para o homem. E nós encontramos então, por meio da palavra de Deus, aquilo que nós chamamos de uma revelação especial de Deus. E essa revelação especial de Deus, ela vem desde lá do Gênesis, e ela vem até a um ápice, podemos chamar assim, da revelação de Deus, que se dá por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então Jesus vem a este mundo e ele então traz a revelação de Deus, a máxima da revelação de Deus para nós, os seres humanos. Então Jesus vem ao mundo e ele traz então uma mensagem de Deus para mim e para você. Essa mensagem é um convite de Deus para todos nós, e ele faz por meio do seu Filho Jesus. Então, Jesus veio a esse mundo com o intuito
de buscar e salvar a todos quanto se haviam perdido. Sim, a Bíblia diz que no princípio, na criação, o homem se separou de Deus por conta de seus pecados. Mas Deus envia o seu Filho a este mundo com um único objetivo, que é buscar e salvar todos quanto se haviam perdido. E agora, Deus demonstra, por meio do seu Filho, o método dele para a salvação da humanidade. E isso Deus envia, né? O apóstolo João, ele diz lá em João no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso. Deus, ele ama o homem a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Então, meu querido, esta é a mensagem de Deus para mim, para você e para toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal forma, Deus amou os homens de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, para nos salvar. Então, eu quero deixar com você essa mensagem de Deus, que é para você neste momento. Deus o abençoe.